Então, pessoal, antes da gente passar para a prática, eu acho importante a gente parar um pouquinho, né? E passar um tempinho olhando a referência que a gente vai se basear, tá? Isso é importante de vocês fazerem, inclusive em suas futuras produções, ok? Essa é uma pintura relativamente mais fácil de fazer, porque se trata aqui, né, de um campo aberto. A gente tem basicamente três áreas: o céu, o segundo plano aqui mais ao longe, né? E o primeiro plano. Então a gente vai começar fazendo um esboço apenas dessas duas linhas aqui. Essa aqui do horizonte, né? Mais ao longe. E depois essa, né? Que separa esses dois campos aqui, que tem cores próximas, né? Mas com um peso distinto. Depois a gente vai passar para a área do céu, tá? A gente vai começar a pintura aqui pela área do céu. Eu gosto de começar as pinturas de paisagem sempre pelo fundo. Isso por uma questão de costume, mas nada impede de vocês começarem aqui pelo primeiro plano. Mas no nosso caso a gente vai começar aqui. Vocês vejam que tem basicamente dois tons de azul compondo aqui o céu. A gente vai começar aplicando uma aguada de azul ultramar com um pouquinho de azul cerúleo, que são cores próximas a que estão aqui, tá? Você não precisa ter exatamente essas cores para fazer o seu trabalho. Você pode substituir por um azul cobalto, por exemplo, ou até mesmo um azul da Prússia um pouco mais diluído, né? Ele vai ficar um tom bem mais escuro aqui, mas pode dar um resultado interessante, né? Pelo contraste com o amarelo mais claro, ok? Então nada impede de você fazer qualquer exercício aqui desse curso se você não tiver exatamente as cores, né, que eu vou utilizar. Então vou começar passando aqui provavelmente uma mistura do azul ultramar e do azul cerúleo, de cima para baixo, né, umedecendo a folha antes para criar um degradê mais suave, e depois passar um pouquinho do azul cerúleo aqui de baixo para cima, né, para criar essa gradação entre os dois tons de azul. Depois a gente vai retirar um pouco da cor aqui embaixo, né, com a ajuda de um guardanapo, bater nele aqui, para já dar a forma dessas nuvens aqui, né, que estão concentradas mais abaixo. Tem muita gente que daí já gosta de passar por um outro plano aqui, né, como o primeiro plano aqui mais abaixo, né, porque vai ficar esse espaço. Então, enquanto o céu seca, você pode trabalhar nessa área aqui de baixo, tá? Eu gosto de esperar secar para dar continuidade. Então, secando essa área aqui, a gente pode fazer, né, os detalhezinhos das nuvens, né, essas sombras aqui mais pontuais nelas. Após nova secagem, a gente pode passar aqui para o segundo plano, criando uma mistura de amarelo com verde, né? Passando aqui uma camada de amarelo, em seguida passando um tom de verde para dar esses contrastes aqui mais escuros. Depois de nova secagem, dá para a gente trabalhar com os detalhes aqui ao fundo, né? Dessas vegetações. E depois passar aqui para o primeiro plano, que a concentração da cor amarela é bem grande, né? Mas tem uns tons de verde aqui embaixo também. Isso a gente pode conseguir esses efeitos aqui, ó, do verde, batendo o pincel, né? Mas eu gosto de trabalhar com respingos de tinta para criar esse tipo de efeito aqui. Então a gente pode trabalhar com a escova de dentes, né? Aspergindo o verde nessas áreas, principalmente aqui embaixo, né? Concentrando mais nessa área aqui, esperando secar e depois passando o amarelo de volta, né? Para dar esse efeito aqui mais concentrado dessas duas cores, né? Porque tem o verde atrás, tem o amarelo na frente e vice-versa. Então a gente passa primeiro o verde, espera secar e volta com o amarelo para dar esse efeito aqui, tá certo? É uma pintura relativamente rápida de se fazer, não tem muito mistério, né? Porque como eu falei, é um campo aberto, não tem muitos detalhes, tá? Vamos ver na prática então como vai ficar. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bom, para esse exercício eu vou utilizar os seguintes materiais. Uma folha de papel à base de celulose, de 24 por 32 centímetros. Eu vou utilizar aqui tintas em pastilhas. Essa paleta aqui é da White Nights, tá? Eu vou utilizar as seguintes cores. O amarelo cádmio claro. Para fazer o céu eu vou utilizar principalmente o azul ultramar, mas eu gosto sempre de misturar dois tons de azul para fazer o céu. E vou utilizar esse tom aqui,
que a White Nights nomeia apenas por verde, mas é um verde musgo, tá? Muito próximo ao verde oliva. Caso você não tenha, você pode usar o verde rocker também, ok? Lembrando que você sempre pode substituir as cores, né, que você não possui por outras próximas. Um lápis para fazer o esboço, vou utilizar o 2B apenas para que fique mais visível no vídeo, né? Eu sugiro que vocês usem um HB ou um 2H para não ficar marcas de lápis no final do trabalho. Um pincel chato de número 24, um pincel redondo de número 12, um amarradinho redondo de número 0 e um redondo pequeno, né, de número 1 para os detalhes. Lembrando também que a numeração dos pincéis pode variar de acordo com a marca, tá? Um recipiente com água para a limpeza dos pincéis e diluição das tintas e pano ou guardanapo para a limpeza dos pincéis, tá? Vamos lá. Bom, o esboço dessa pintura vai ser muito simples, tá? Então eu vou começar um pouco abaixo da metade da folha, fazendo as colinas ali ao fundo. Então um traço curvo, né? Delimitando ali o horizonte. Um pouquinho abaixo desse primeiro traço, um outro. Pouco mais reto. Ali no fundo tem uma colina mais ao longe, mas a gente vai fazer diretamente com a tinta, tá? Para não correr o risco de ficar com marca de pincel, porque ela é bem transparente, tá? Então é simplesmente isso, né? Um traço curvo aqui e outro, um pouco menos curvo, né? Abaixo. Simplesmente isso. Agora a gente vai passar para a pintura. Bom, eu vou começar umedecendo as pastilhas, né, que eu vou utilizar. Então aqui os tons de azul. Tom de verde. E o amarelo. Então com o pincel chato maior, se você tiver uma trincha, né, um pouco mais larga, dependendo do tamanho do papel que você for utilizar, melhor ainda, vou começar umedecendo a área do céu. Normalmente eu isolo com uma fita crepe a área que delimita, né, o horizonte, mas aqui, como esse horizonte apresenta uma colina curva, então vou buscar ter um pouquinho mais de controle na hora de aplicar a cor. Então vou umedecer tudo por igual. Sempre água limpa, tá, para fazer isso. Vou pegar o azul ultramar. Toquezinho do azul cerúleo. E vou aplicar essa cor de cima para baixo. Se você puder inclinar a prancheta que você estiver utilizando para prender o papel, melhor ainda. Então é só vir descendo, que à medida que a gente desce, né, a cor vai naturalmente se desvanecendo, criando um degradê. Vou reforçar mais ali em cima.
Vou limpar o pincel e aplicar agora um pouquinho do azul cerúleo puro aqui embaixo. E levar ele um pouco para cima. Certo? Eu vou pegar agora um guardanapo e vou retirar um pouco da cor aqui embaixo, né? Batendo com o guardanapo e já sugerindo o formato das nuvens que tem ali próximo ao horizonte. Então sempre mudando aqui, né? Pegando a área limpa do papel para ir limpando. Já buscando aí mais ou menos o formato das nuvens. Essa etapa ela tem que ser feita rapidamente, ainda mais se você estiver utilizando um papel à base de celulose, né, que absorve a água com mais rapidez. Então, enquanto o papel ainda estiver úmido, a gente vai fazendo isso. Certo? Viu que só com esse movimento, né, de retirar o pigmento, naturalmente já dá a ideia de nuvens, que a gente vai trabalhar os detalhes em seguida, né? Agora a gente espera essa área secar, ou você pode agilizar o processo com secador de cabelos, para a gente dar continuidade. Vamos agora trabalhar com algumas manchinhas, né, que a gente vai fazer nas nuvens. Então eu vou pegar um pouquinho do azul ultramar, tiquinho de cinza painê ou negro de marfim, bater com o pincel e sugerindo, né, algumas sombras nas nuvens. Então eu passo, tiro o excesso com papel. Passo um pouquinho do pincel úmido para espalhar um pouco mais. Tá só um toquezinho do cinza. A gente vai criando algumas manchinhas aí nas nuvens.
Tá? Então é só ir manchando, diluindo, suavizando. Ok? Agora a gente vai trabalhar com essa área aqui de baixo. Eu vou pegar um pincel redondo, menorzinho. Vou umedecer toda essa área primeiro. E vou aplicar uma camada de amarelo. Vou limpar o pincel. Enquanto essa camada ainda está úmida, eu vou aplicar o verde. Tira um pouco do excesso. Vou vendo ali na referência aonde está mais presente o verde, né, de uma forma mais profunda. Passo ali primeiro nessas áreas. Eu retiro um pouco do pigmento do pincel para deixar a cor mais fraca. E aí aplico nas demais áreas.
tá? Se tiver necessidade de acentuar algumas áreas ali que você vê que estão mais escuras, é só voltar com o verde de novo, com o pincel um pouco mais saturado e aplicar. O importante é não deixar tudo, né, num tom só. Ok? Feito isso, a gente espera secar novamente para dar continuidade. Com essa área completamente seca, agora a gente pode trabalhar com os detalhezinhos ali no fundo. Então vou voltar novamente com o verde, e utilizando um pincel redondo bem fininho, vamos trabalhar aquelas vegetações ali mais ao fundo. Então vou batendo o pincel para ir sugerindo, né, aquelas árvores que estão ali ao horizonte. Suavizar a parte de baixo aqui, apenas para não ficar aquela marca de tinta muito forte. Para que ela integre melhor aqui com essa camada de baixo. Então a gente vê ali na referência mais ou menos onde elas estão, você pode acrescentar mais. Fazer alguns detalhezinhos que estão aparecendo ali. Enquanto essa área ali seca, a gente pode passar para o primeiro plano. Eu vou utilizar um pincel chato um pouco menor, apenas para caber certinho aqui nas pastilhas. Se você estiver trabalhando com godê, com tinta em tubo, né, com mais espaço, você pode usar um pincel maior para preencher essa área aqui. Inicialmente a gente vai fazer um processo parecido com essa etapa anterior, né, que é passar
O amarelo, dessa vez eu não vou umedecer previamente o papel, vou passar o amarelo direto. Então, por toda essa extensão aqui do primeiro plano. Enquanto a área ainda está úmida, eu vou voltar com o verde, principalmente nessa área aqui de baixo, depositando a tinta, batendo o pincel, que é aqui onde se encontra a maior concentração dessa cor, né? Diluindo aqui um pouco mais. Eu vou proteger essa área aqui de cima. Vir com uma escova de dentes. Pegar um pouquinho do verde. E bem de leve, fazendo esse movimento aqui, né? Cuidando para que não atinja a área do céu. Então concentro mais aqui embaixo. Tá? Esfregando assim mesmo. E olhando ali onde tem áreas com maior concentração. Principalmente aqui embaixo.
Ok? Limpar aqui a escova. Esperar secar, que a gente vai voltar e fazer o mesmo processo com o amarelo. Então, com toda essa área bem seca, a gente vai isolar novamente a parte aqui de cima. Um papel para proteger o que foi feito, né? E com a escova de dentes limpa, a gente vai repetir esse processo de aspergir a tinta, só que agora com amarelo. Então, um pouquinho aqui, onde foi depositado a maior quantidade de verde, sem exagerar muito para não tampar completamente, né? Aí vamos espalhando aqui por cima também, para cobrir um pouco qualquer excesso, né, de verde que a gente aplicou na etapa anterior. Então deixa a escova levemente umedecida, passa na pastilha ou na tinta diluída e vamos passando o polegar nas cerdas. Ok. A tendência é a gente acabar se empolgando, exagerando demais. Então, quando você vê que o balanço entre verde e amarelo tá bacana, é hora de parar, tá? Vamos esperar secar novamente antes de dar prosseguimento. Agora a gente vai passar para os detalhes finais, fazendo aquela colina mais ao longe, né? Então, com o pincel aqui bem fininho. Eu vou pegar um pouco do azul cerúleo. E com ele bem diluído, a gente vai fazer aquela colina. Só ir contornando, né, e preenchendo.
Tá uma camada bem transparente, né? Só para dar um pouco mais de profundidade. Se você quiser, dá para acentuar também um pouco mais os tons de amarelo. Aqui ao fundo. Vou aplicar um pouquinho aqui. Algumas áreas que você deseja clarear. E aqui ao meio, né, que tem uma faixa de uma área desmatada, eu vou aplicar um pouco do azul ultramar, misturado com o azul celeste. Diluir um pouquinho. E fazer aquela linha ali mais ou menos de acordo com o que a referência mostra. Diluir mais. Ok. E nosso trabalho está concluído. Só vou esperar secar completamente, né, para poder tirar a fita crepe com segurança. Trabalho concluído, pessoal. Essa é uma pintura relativamente rápida de se fazer, então vamos retomar alguns pontos, né? A gente começou aplicando uma camada de azul ultramar, né, misturado com um pouco de azul cerúleo, de cima para baixo, criando um degradê, né? A gente umedeceu antes essa área. Depois passamos um pouco de azul cerúleo puro, de baixo para cima, esperamos secar. Começamos essa área aqui do segundo plano, né, aplicando o amarelo em toda a extensão, em seguida o verde em alguns pontos, né, deixando algumas áreas mais escuras. Esperamos secar novamente, fizemos os detalhes da vegetação ali ao fundo. Depois a gente passou uma camada de amarelo em toda a extensão aqui do primeiro plano. E talvez a parte mais complicada, né, dessa pintura, que seja o controle ao você aspergir a tinta com a escova de dentes, né? A gente começou batendo o pincel nessas áreas que tem uma maior concentração de verde, aqui embaixo. Depois aplicamos o verde com a escova de dentes, esperamos secar
e fizemos aí um contraponto, né, com amarelo para que ele apareça também nessas áreas mais escuras aqui, tá? E finalizamos, né, fazendo ali a pintura da colina com azul cerúleo bem diluído, né, para deixar ele transparente, dando essa sensação de maior profundidade, e depois esse detalhezinho aqui com uma mistura de azul ultramar e azul cerúleo bem diluído aqui ao meio, ok? Ah, esqueci de mencionar, né, o trabalho com as nuvens, né, antes do céu secar, dessa área do céu secar, a gente pressionou o guardanapo, né, para retirar o pigmento, e depois fizemos essas manchinhas aqui, transparentes também, né, retirando o excesso de tinta com o guardanapo, ok? Então é isso, espero que tenham gostado da proposta, né, coloquem em prática e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!